Abra sua Bíblia comigo, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler os versos 14 e 17 a 21, tá? Semana passada eu fiz um recorte aqui, expliquei para vocês porque que não estaria tratando do verso 14. Eu tratei, então, do verso de número 13 até o verso de número 16. E hoje, exceto o 14, e hoje eu tratarei do 14 a partir do 17 também, que tratam do assunto referente a como o Evangelho reage, como é a reação do Evangelho diante do inimigo, né? O Evangelho e a reação ao inimigo. Esse é o nosso assunto hoje, tá? Então, que texto leremos? Versos 14 e versos 17 em diante. Semana passada eu expliquei, né? Por que desse recorte? Por que a gente não seguiu direto? Expliquei que tipo de literatura é essa e que nesse tipo de literatura, às vezes acontece de você começar a tratar um assunto e você já encaminhar um outro assunto no meio desse tratamento, e aí por isso a necessidade desse recorte aqui, tá? Não vou nem falar dos nomes técnicos aqui, né? Parenes, esse tipo de coisa. Basta você saber que a gente precisa fazer esse recorte aqui, tá bom? Mas vamos lá, queridos. Inimigos. Você tem inimigos? Há pessoas que são seus inimigos? Há pessoas que lhe fazem mal? Que querem lhe fazer mal? Que intentaram fazer mal a você? Às vezes nós temos inimigos sim, pessoas que de modo injusto se opõem a nós. Não é verdade? Isso acontece conosco? Acontece. Nós vivemos neste mundo e estamos sujeitos a este tipo de oposição. Engraçado que às vezes aparecem umas situações dessa que a gente fala, meu Deus, eu nunca semeei esse tipo de coisa, como é que isso está acontecendo comigo? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? A gente não faz por onde, a gente não busca, né? Criar situações que possam provocar inimizades, mas elas acontecem, sem que nós queiramos. E aí acontece de sofrermos perseguição injusta, às vezes calúnias, às vezes difamações, às vezes pessoas nos roubam, às vezes pessoas nos maltratam, e até mesmo tiram a vida de pessoas que nós amamos. Estamos sujeitos a acontecimentos assim. Certo, queridos? Todos nós, tá? E como nós vamos reagir diante de situações deste modo? Como conviver com pessoas que se opõem a nós? Como o Evangelho responde a este mundo cruel? Nós vimos o Evangelho até aqui, eu expus o Evangelho que Paulo tratou do capítulo 1 ao 8, e a partir do capítulo 12 aqui, estamos falando de aplicações práticas quanto ao Evangelho. Como nós devemos lidar? Há um ditado antigo que diz assim, né? Não sei se você conhece, não é tão comum ouvirmos ele hoje. Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Você já viu esse tipo de coisa? É gente dizendo o seguinte, olha, eu não gosto de briga, mas se alguém quiser brigar comigo, se prepare. Você vai enfrentar a ira, a ira de João, a ira de Maria, a minha ira, né? E, de fato, o que é comum nas nossas reações em conflitos é nós reagirmos de forma a repelir de maneira imediata, né? Afrontas, agressões, né? Palavras que possam nos trazer um desconforto, enfim. Mas aqui, nesse texto especificamente, o apóstolo Paulo vai tratar do assunto da vingança. E aí eu vou explicar ao final para você a diferença entre vingança e defesa, tá? O que Paulo está clarificando a nós aqui é o Evangelho quanto à vingança. Como nós devemos reagir ao inimigo que nos ofende e se nós devemos ou não nos vingar. Este é o assunto aqui. Porém, existe uma outra dimensão disso, que é a defesa, que Paulo não trata aqui, mas eu vou tratar pontualmente, embora brevemente ali ao final, tá? Então, o assunto aqui nesse trecho é o Evangelho e a reação ao inimigo. Ok? Então, vamos lá. A partir do verso 14, o apóstolo Paulo nos diz assim, verso 14, depois eu salto para o verso 17, tá?
Paulo diz assim: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Verso 17: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Tá, essas falas de Paulo aqui, eu posso dizer de antemão, essas recomendações, essas orientações, ou melhor, estes mandamentos, não são mandamentos que nós respondemos de forma natural diante de uma ofensa, após uma ofensa, após um desagravo, após alguém ter feito mal a nós. Naturalmente, não é assim que nós reagimos. Lembra lá na escola? Lembra? O menino te beliscava, você beliscava. Ele te empurrava, você empurrava. Ele enfiava o lápis em você, o que você fazia? Apontava o lápis bem apontadinho, né? Era assim ou não? Minha esposa teve uma história dessa, né? Bem legal. Que ela apontou o lápis bem apontadinho, que quebrou a ponta do lápis do braço do menino, né? Essa é a nossa reação natural, queridos. Naturalmente nós queremos vingança. Alguém nos fez mal, nós queremos que a pessoa receba o mal que ela nos fez. Essa é a nossa reação natural. E por que Paulo está nos conduzindo para este outro caminho? Lembrem lá do capítulo 12, a partir do verso 1 de Romanos. Como é que Paulo começa? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Não é assim que Paulo começa? Todo mais que ele vem desenvolvendo desse comportamento aqui, da prática da vida cristã, é baseado em quê? Eu peço essas coisas, eu ordeno essas coisas a vocês, não porque isso seja algo natural de nossas entranhas humanas, de nossas paixões humanas. Não é natural de nossas paixões humanas deixar que alguém que nos tenha feito mal, que nós não lhe causemos o mal em retribuição. Deixa eu dizer uma coisa, há dois aspectos aqui. Não apenas pela nossa natureza humana, mas até por uma perspectiva correta de justiça. A justiça reclama que aquele que fez o mal, ele receba também o mal. Isso é justo. Percebe, irmãos? Não é apenas uma reação, digamos, eu diria, em autodefesa. É uma reação pela justiça. Tá? É justo isso. É justo que quem fez o mal receba em troca o mal. E deixa eu te explicar uma coisa aqui. Geralmente a gente ouve a palavra vingança com uma conotação muito negativa, né? Mas você sabia que Deus é um Deus vingador? A justiça de Deus está diretamente ligada à reação de Deus ao mal em vingança. Sim, a Escritura fala sobre isso. Falaremos sobre isso mais à frente, nesse texto aqui inclusive. Tá, mas nós, cuja natureza não se encontra perfeita nem justa, temos uma natureza caída, nós nunca nos vingaremos de modo justo e perfeito. A Escritura o diz, tá? Muito pelo contrário, a Escritura vindica, ela chama para Deus, ela atribui a Deus o direito único de vingar-se. Mas preste atenção, lembre-se daquilo que Paulo disse no início do capítulo 12. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Então tudo isso que Paulo está dizendo aqui, abençoe os que vos perseguem, não os amaldiçoem, não retribuam mal com mal, e busquem fazer o que é correto aos olhos dos outros, façam todo o possível para viver em paz, nunca procurem vingar-se, deixem que Deus se vingue por vocês. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, não deixem o mal vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E isso não é uma reação natural. Isso Paulo está chamando que nós reajamos pelo quê? Pelas
misericórdias de Deus. Então vamos lá. Olhe aqui, primeiro você é alguém objeto da misericórdia de Deus. O que Deus devia a você? O que você merecia? Segundo nós vimos do Evangelho até aqui, o que eu e você merecíamos de Deus? Vingança, juízo, era o que nós merecíamos. Não vimos no Evangelho que todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus? Não vimos no Evangelho, no capítulo 2 de Romanos, que haverá um dia em que Deus manifestará a sua ira contra os homens? E a sua ira é exatamente a sua vingança? Mas o que aconteceu conosco, queridos? Deus agiu para conosco com ira e vingança ou com misericórdia e graça? Por isso Paulo está dizendo: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Olhe para o que Deus fez a você. Não é natural que alguém nos ferindo, nós não reajamos, tanto pela nossa indignação, quanto pelo que é justo. Natural é que nós busquemos reagir, mas pelas misericórdias de Deus, então, pelo Evangelho, somos chamados a uma outra postura. Dá para entender o que está por trás de como o Evangelho reage ao inimigo, queridos? O que está por trás de como o Evangelho reage ao inimigo? De como nós que estamos no Evangelho reagimos aos nossos inimigos? O que está por trás é o modo como Deus nos tratou com misericórdia. Entendeu, meus irmãos? Você foi objeto de misericórdia. Por isso, você é chamado a não agir de outro modo, senão com misericórdia. O próprio Senhor Jesus conta uma parábola, onde um indivíduo muito endividado, o rei havia determinado, que era seu credor, havia determinado que ele tinha de ir preso, diante da sua dívida absurda que ele tinha. E ele suplicou o quê? Misericórdia. Por favor, não me prenda, me perdoe. E ele foi perdoado. Logo em seguida, vem diante dele um servo dele, e esse servo devia a ele muito menos do que ele devia para o rei. E o que ele faz? Ele sacode aquele cara e diz: você vai preso até você me pagar o último centavo que você me deve. Percebe que ele não está agindo segundo o Evangelho? Ele foi objeto de misericórdia, mas ele não agiu com misericórdia. É sob este princípio aqui que nós vemos a reação do Evangelho ao inimigo. A primeira, e aqui eu quero, para sermos didáticos, distribuir essa reação que temos nesse texto aqui em 3 perspectivas. A primeira coisa importante é que o Evangelho muda a disposição da nossa mente para com o nosso inimigo. O Evangelho muda a disposição da nossa mente. Olha o que diz o verso 14: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não os amaldiçoem. Aqui, queridos, a ênfase está em, primeiro, nós povoarmos a nossa mente, povoarmos o nosso pensamento, não alimentando uma atitude de vingança, de maldição contra as pessoas que nos fizeram mal, tá? O Evangelho, ele primeiro quer impressionar a nossa mente, que a nossa mente não esteja cativa de ficar se lamentando, se lamuriando pelo que nós sofremos. As pessoas nos fazem mal? Fazem. As pessoas às vezes zombam de nós? Também. Certo? E a nossa reação imediata é querer dar a resposta, né? Se alguém nos disse algo mal, a gente diz algo mal de volta. A gente reage falando alguma coisa do caráter, da cultura, da personalidade, enfim, seja o que for. Mas aqui, a primeira coisa importante é que a nossa mente precisa ser transformada. Nós devemos pensar nessas pessoas e abençoá-las, e rogar a Deus que tenha misericórdia delas, que tenha compaixão delas, pedir ao Senhor que lhes faça prosperar, que seus caminhos sejam frutuosos. Que essas pessoas, a reação natural nossa seria de desejar mal, de querer que Deus intervisse, né? De querer que Deus pudesse, quem sabe, ver o que está acontecendo aqui e fazer que essas pessoas sofressem. Senhor, por quê? Por que eu estou sofrendo essa afronta e o Senhor não faz nada a esta pessoa?
A que o Evangelho nos chama? Abençoe aqueles que os perseguem. Tá, lá à frente a gente vai ver que nós, sim, é justa a reclamação de que Deus possa vingar-se, certo? Mas não é isso que povoa a nossa mente, ok? É justo que quem nos fez mal, ele sofra mal, mas o juízo pertence a Deus. E a Deus nós não pediremos que Ele julgue e que Ele faça juízo a estas pessoas. A Deus nós pediremos sua graça e a sua misericórdia. Deu para entender, irmãos? Deus fará juízo? Sempre. Deus nunca deixará de fazer juízo, certo? Inclusive, o último dia da instância dos homens nessa terra é chamado de o dia do juízo final. Mas a disposição da nossa mente não pode ser a disposição de alguém que quer revanche, de alguém que quer que o outro, que o outro receba a mesma afronta que nós recebemos. Não pode ser essa nossa disposição. Até porque existe uma outra perspectiva. Nós devemos reagir de tal modo que Deus seja glorificado. E que as pessoas que estão vendo aquilo que está acontecendo conosco, elas também glorifiquem a Deus. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer no verso 17, na parte B: procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Essa disposição mental nossa também precisa mudar. Preste atenção. Agora que somos cristãos, todas as nossas ações repercutem para o nome, a fama e a glória de Deus. E nós não podemos agir de tal modo que o nome de Cristo seja difamado e seja desonrado por causa de nós. Não é horrível um cristão brigando no trânsito? É horrível. Isso é horrível. Xingando, buzinando e tal, Isso é horrível, isso difama o nome de Cristo. E às vezes está lá no carro, Esse carro pertence a Jesus. Só o carro, porque a língua de quem está lá dentro, não é de Jesus não, aquela língua não é. Percebe? Olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Ele nos fala que nós devemos procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. Não se enganem, queridos, há testemunhos nos céus e na terra de todos esses acontecimentos da nossa vida cotidiana. Disse o autor aos Hebreus, uma nuvem de testemunhas. Somos cristãos, nossos vizinhos sabem disso, nossos colegas de trabalho sabem disso, tá? Ok? E no dia que a gente responde, pá! Quem está sendo difamado é Cristo. Eu me lembro de uma vez, no trabalho, eu era gerente de uma área, e um outro gerente veio lá e me disse umas coisas, e eu levantei e disse outras. Pá, bum, bateu, levou. Ele disse umas coisas, antes disse umas coisas, jogou uns papéis na minha mesa, pensei, que desaforo, eu aqui junto da minha equipe, o cara fazer um negócio desse. E antes dele sair da porta, eu levantei, não disse nada, não disse nenhum palavrão, nem coisa parecida, mas eu fui bravo com ele também, reagi no mesmo tom, Que absurdo, na verdade, ele estava errado, tá? Sempre é o outro que está errado, A gente nunca está errado, não é verdade? É assim que a gente age, não é? E disse as coisas. Na hora, meus queridos, eu falei, caramba, o que eu fiz aqui, Esses irmãos sabem, essas pessoas aqui sabem que eu sou cristão. 10, 15 minutos depois, estava eu lá na mesa dele pedindo perdão. Me perdoa, não devia ter agido daquele jeito. Não acho que a sua conduta foi certa, mas a minha reação foi contra o que eu penso que eu deveria agir. Me perdoa. E aí a cara fica lá no chão, É desse jeito que a gente age. Então preste atenção, é por isso que Paulo está dizendo, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. A gente precisa pensar quando a gente sofre uma afronta. Em 2 Coríntios 8, 21, o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, o que nos preocupa é proceder honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Percebe? Os homens veem como a gente reage, as pessoas veem como a gente reage diante de uma afronta,
diante de uma calúnia, diante de uma situação em que nós sejamos objeto de uma ação injusta. Mesmo sendo uma ação injusta, nós devemos pensar primeiro em não amaldiçoar e segundo em glorificar a Deus naquela situação. E por favor, meu irmão, se você não glorificou a Deus, volte atrás, peça perdão, nós pecaremos. Mas se você tiver condições, pondere antes. Graças a Deus tive bastante situações em que eu pude ponderar antes, não falar nada e deixa a afronta, deixa a ofensa, né? Ok? Pondere, você é um cristão, você está pensando na glória de Deus acima de tudo. Então a primeira coisa que o Evangelho muda é a disposição da nossa mente para com o nosso inimigo. Nós pensamos, antes de tudo, em abençoar e em não difamar o nome e a glória de Deus. Essa é a nossa... Antes de se preocupar com a nossa honra, antes de nos preocuparmos com os nossos bens, antes de qualquer coisa, abençoe essa pessoa. E pense no nome, na fama e na glória de Deus que está sobre você. O que você acha que você está orando quando você diz, santificado seja o teu nome? É exatamente isso que você está orando. Teu nome que está sobre mim, Senhor, que ele possa ser santificado, que o Senhor possa ser honrado, que a minha vida seja então um tributo a Ti. É exatamente o que você está dizendo quando você ora o Pai Nosso. Deu para entender? Deu para entender isso aqui? Mude sua mente, redisponha sua mente. Às vezes nós fomos aculturados, até em família, né? Se alguém te bateu, bata de volta. Tem situações em que a gente vai se defender, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Mas às vezes nós somos aculturados em família, né? Se bateu, bata de volta. Se alguém disse uma coisa, diga 10. Às vezes a família nos ensina isso, mas o Evangelho fala o oposto. O Evangelho diz, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não os amaldiçoem. Amém? Você foi objeto de misericórdia? Você merecia ira e vingança de Deus? Sim. Como Deus agiu com você? Com misericórdia. Então pense diferente. A segunda questão importante: o Evangelho nos desperta a ações positivas, não apenas pensar de modo certo, mas agir de modo certo. O apóstolo Paulo diz aqui no verso 17: não retribuam a ninguém mal por mal. A primeira coisa importante, essa vingança, que é a retribuição do mal, não pode ser a nossa ação. Alguém me furtou, eu vou furtar essa pessoa. Alguém me xingou, eu vou xingar essa pessoa. Não retribuam mal por mal, pelo contrário, façam o possível para viver em paz, diz o verso de número 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Você pode fazer alguma coisa para que essa ação negativa de alguém para com você, ela perceba que você está agindo bem para com ela? Faça. Há algo que você possa fazer para demonstrar à pessoa que está procurando ser sua inimiga e se opor a você e falar mal de você, quem sabe xingar você ou destratar você? Faça algo que demonstre que você lhe quer bem. Mostre que você quer bem. O apóstolo Paulo diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Sim, haverá situações que nós faremos todo o possível e ainda assim teremos o inimigo. Como agir numa situação como essa? Explicarei já já. Ou melhor, Paulo continuará nos explicando, né? Mas preste atenção, o que nos diz o texto aqui? Precisamos de ações. Olha o que diz o verso de número 20. Diz assim: ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, o que você faz? Dá-lhe de comer. Se seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você já tentou fazer algo de bom para alguém que te maltrata? Como é interessante. Como é interessante. Uma certa feita eu mudei de área na Caixa. Já não era mais gerente, já havia incorporado função. E tinha uns colegas lá que tomaram ciência que eu era pastor, né?
e faziam questão de falar alto lá no fundo assim, contra, né, falar jocosamente, né, debochadamente de pastor, e essa coisa toda, e tal, e, enfim, todas essas coisas que a gente já conhece, né? E aí teve um desses colegas, isso foi no início ali, quando eu cheguei lá, né? E teve um desses colegas que a gente sempre tinha o costume de fazer um café da manhã ali, e aí eu comprei uma vez o café da manhã e tal, e aí chamei ele para tomar o café da manhã, eu procurei trocar uma ideia com ele ali, batendo papo. Ele disse, mas eu não como nada com lactose. Eu falei, puxa, que pena, né? Aí no outro dia teve um outro café da manhã que eu levei também. Aí chamei ele, e ele falou assim, mas eu não como nada com lactose. Eu já falei, pois é. Eu falei, pois é, eu comprei um bolo sem lactose para você. Ele olhou assim, mas só tem eu aqui, nesse tanto de gente, você comprou só para mim? Eu falei, só para você. Por que você fez isso? Eu falei, porque eu te quero bem. A gente começou a trocar, ele começou a me olhar diferente a partir daquele dia, né? E aí, passados alguns dias, eles vinham falando mal de pastor e tal, enfim, e aí a gente já tinha algum relacionamento ali, e ele disse, olha, mas você eu conheço, você é um bom pastor. Ou seja, pararam aquelas ações, né, de animosidade, e até quando tinha alguma situação ali que de repente estava falando genericamente, eles falavam, o pastor ali não. Percebe? Faça bem. Você já pensou se eu começasse a fazer piada, né, do perfil dele, do jeito dele, né, ou do grupo ali, né, e começasse a falar mal com outro grupo? Que animosidade! Pois bem, é disso que, se você pode fazer alguma coisinha para melhorar, melhore. Se você pode fazer algo para fazer bem à pessoa que está te ofendendo, faça algo de bom, um pequeno gesto, alguma coisa que demonstre que você não vai entrar nessa jogada aí, que você não quer entrar nessa briga, que você não quer esse conflito barato. Muito pelo contrário, você não lhe deseja mal. Você não apenas abençoa e ora, mas você dá gestos, você faz gestos que demonstram que você não lhe deseja mal. Deixa as pessoas que te querem mal saberem que você não lhe deseja mal. Entende? Faça algo de bom por ela. Faça questão de fazer algo de bom. Percebe? E é interessante essa citação que Paulo faz de Provérbios 22, né? Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dela. Você já imaginou você com brasas vivas na sua cabeça? É uma situação desconfortante, né? Paulo está dizendo isso. É claro que a pessoa, ela sentirá um desconforto pelo mal que ela lhe está fazendo. Pode ser, inclusive, que ela reveja o seu posicionamento, que ela procure não mais lhe agredir, que ela mude de disposição. Percebe, irmãos? Entende isso? Ao final, inclusive, eu vou contar uma experiência que tivemos eu e a minha esposa, muito interessante nessa perspectiva, muito sofrida e muito interessante, né? Em que, quando você busca demonstrar que você quer bem e fazer o bem às pessoas que estão te perseguindo, isso às vezes muda um quadro. Um inimigo se torna um amigo, uma pessoa que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Enfim, então a segunda questão importante é que o Evangelho desperta em nós ações positivas. Cristo não veio em direção a nós, não se fez servo, não sofreu afronta em nosso lugar. Pois bem, Ele não se entregou, não se deu, não deu de mais precioso que tinha. Então, sirva à pessoa que lhe faz mal. Veja como isso não vai reagir. Entendeu? Experimente isso. Experimente fazer algo de bom. Experimente alguém que critica você tecer elogios a respeito da pessoa, publicamente. Verdadeiros, tá? Verdadeiros, tá bom? Tecer elogios públicos verdadeiros. Experimente fazer isso. Bem, e por fim, o Evangelho reclama a Deus o direito de vingança. Certo, irmãos? Então preste atenção. Isto não quer dizer que seja justo sofrermos injusta perseguição, injusta difamação, às vezes injusta violência física, às vezes até situações graves, né? Não significa que isso seja justo e não significa que essas coisas não serão julgadas. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui a partir do verso 19 que o Evangelho reclama a Deus o direito de vingança. Deus é o único que tem o direito de vingar-se. Certo, queridos?
Nós temos o direito de nos defendermos, é diferente de vingarmos-nos. Vou falar um pouco mais sobre isso ao final. Mas o direito de vingança vem de Deus. E Deus é um Deus vingativo? Sim. Pastor, nunca ouvi um negócio desse? Ué, irmão, então você nunca leu a Bíblia toda. Há diversos textos da Escritura que falam da vingança de Deus. E deixa eu explicar para você o que é a vingança de Deus. Vingança é a retribuição, irmãos. Percebe? Vingança é a correta retribuição. É a justa retribuição. Vingança não está ligada a um desejar um mal a alguém. A vingança, segundo a Escritura, é a correta retribuição de um mal injusto que alguém sofreu. Isto é vingança. E a vingança se encerra com a retribuição. Contudo, deixa eu te dizer uma coisa, nenhum de nós somos juízes, tá? E por isso nenhum de nós tem o direito de vingança. A quem pertence a vingança? Ao juiz, que é Deus. O apóstolo Paulo, observe o que diz o verso 19. Vamos lá para o verso 19, aqui do capítulo número 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo está citando Deuteronômio 32, 35. Então, algumas coisas importantes aqui desse trecho. Deus tem um direito de vingança. Deus tem um direito de julgar os homens. E Ele o fará. E Ele já o faz em alguma medida neste mundo. E Ele o fará, especialmente no juízo final, tá? E sim, nós geralmente nos iramos de modo injusto, mas pode ser que até nós iremos de modo justo, que nós nos iremos de modo justo. Tanto que a Sagrada Escritura também diz: irai-vos, mas não pequeis. Às vezes a nossa ira é justa, porque ela é contra uma reação, uma ação que foi praticada de modo injusto contra nós ou contra outra pessoa, e nós nos iramos, e isso é justo que nós nos iremos, mas nós devemos nos irar e não pecar, e especialmente irarmos-nos e não reagirmos em vingança. Se sofremos um mal, nós não devemos reagir em vingança, porque nós, meus amados irmãos, não temos a competência devida, porque não somos juízes, e nós também não temos a medida correta de reagirmos por causa do nosso estado em pecado. Essas duas coisas nos privam do direito de vingança. A primeira delas, nós estamos numa condição pecaminosa, e geralmente a nossa reação é uma reação pecaminosa e desproporcional. E a segunda, não somos juízes, Deus é juiz, e o Evangelho reclama a Deus o direito de vingança. O Evangelho, sim, meus irmãos, nós vimos lá na exposição do Evangelho, desde o capítulo 2 de Romanos, Paulo fala, desde o capítulo 1, capítulo 2, Paulo falando de Deus vir a julgar este mundo, vir a trazer vingança a este mundo, tá? Deus tem o direito de julgar e de vingar este mundo. Nós não temos o direito de retribuir de modo pessoal ao mal que nós recebemos, tá? Não quer dizer que não deva haver punição. Haverá punição. Deus punirá. Naum, capítulo 1, verso 2, o profeta diz assim: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e irado. O Senhor se vinga de seus adversários e mantém a fúria de seus inimigos. Aqui em Isaías 59, 17, o profeta diz assim: ele vestiu a justiça como uma couraça e um capacete da salvação. Em sua cabeça ele vestiu roupas de vingança, como roupas, envolveu-se em seu zelo, como um manto. Tem alguma coisa ligada aqui fazendo um tum, tá? Em Apocalipse 6:10, os santos mártires que haviam morrido reclamam diante de Deus: quando nos vingará, Senhor? E no capítulo 19 de Apocalipse
É lógico que nós vemos diversos atos de vingança de Deus ao longo de todo o texto de Apocalipse, mas especialmente no capítulo de número 19, Cristo se apresenta como o vingador, o justo juiz, com uma espada na sua boca, pisando o lagar da ira de Deus. Então, sim, a não vingança não significa o não juízo. O fato de nós não nos vingarmos, de nós não retribuirmos, não significa que Deus não fará juízo. Deus fará juízo, sim. John Murray, interpretando esse texto, ele diz o seguinte: o mal entendido quanto a essas exortações se origina no fracasso em não perceber que elas dizem respeito às nossas relações particulares e individuais, entre outros, e não à administração judicial dos magistrados. Então preste atenção. Além de Deus ser um Deus irado, um Deus que julga e um Deus que se vinga, embora hoje Ele chame aos homens que participem da sua graça e da sua misericórdia, há uma outra dimensão na qual Deus aplica seu juízo, não apenas o juízo final, mas também neste mundo através dos poderes constituídos. Então preste atenção. O fato de você não se vingar não quer dizer que não possa haver uma justiça de Deus dirigida contra o mal que foi aplicado a nós pelo juízo deste mundo. Deus constituiu juízes e poderes estabelecidos nesse mundo para que eles possam exercer em alguma medida, ainda que não plenamente, mas já em alguma medida, uma justa paga contra os maus feitos. Olha o que diz sua Bíblia em Romanos 13, verso de número 4. Eu vou tratar desse texto, inclusive, semana que vem, todo ele, né? Paulo diz assim: pois é serva de Deus para o seu bem. Quem é serva de Deus, queridos? As autoridades governamentais, tá? Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então preste atenção. Olha o que eu disse lá, vamos recapitular tudo aqui. Primeiro, redisponha a sua mente. Em que sentido? Não fique alimentando maldição contra as pessoas que lhe fizeram mal. Abençoe-lhes e pense antes de tudo na glória de Deus. A segunda questão importante: haja visando a fazer o bem à pessoa que lhe aflige. Tá? Ok. E por último, entenda que de Deus vem a vingança. Ok? Então sim, como Deus aplica a sua vingança? De dois modos, um neste tempo e um fora deste tempo. Às vezes até de modo sobrenatural nesse tempo, viu, irmãos? Às vezes nós vemos ações sobrenaturais de Deus aplicando justiça nesse tempo. Não é verdade? Não vemos pessoas que fizeram muitos males e sofreram também muitos males em decorrência do mal que fizeram? O Senhor Jesus disse que aquele que porta a espada pela espada morrerá. Aquele que usa a espada de modo maligno, perverso, contra alguém, assaltando, por exemplo, um bandido, por exemplo, que usa uma arma para praticar o mal contra alguém, aquele que usa uma arma pela arma morrerá, disse o Senhor Jesus. Então, algumas vezes, até de um modo sem uma intervenção do Estado, Deus aplica uma justiça nesse mundo, nesse tempo, contra as pessoas que fazem mal. Mas tem uma outra dimensão do modo de Deus aplicar sua justiça e a sua vingança nesse tempo ainda. As autoridades constituídas, disse o apóstolo Paulo no capítulo 13 de Romanos. As autoridades constituídas são um instrumento de Deus para que Deus se vingue e aplique justiça nesse mundo. Deu para entender? Sim ou não? Então, existe uma dimensão da aplicação da justiça de Deus, onde Deus se vinga, que acontece através das autoridades constituídas nesse mundo. Todo julgamento desse mundo é perfeito? Não. Tá? Não, não é. Mas há alguns julgamentos legítimos e que visam a Deus aplicar sua justiça contra aqueles que agiram de modo perverso? Sim, existe sim. E Deus usa a justiça desse mundo com esta finalidade. Estamos juntos aqui? Então, é legítimo um cristão apelar à justiça para que a justiça possa inibir
um mal que ele está sofrendo? É claro que é justo, tá? Mas qual é o primeiro caminho? O primeiro caminho não é este caminho. O primeiro caminho é o caminho de agir com compaixão, com graça, com misericórdia, com perdão. E à medida que esta circunstância se tornar inevitável, sim, nós buscaremos os caminhos da justiça, que visarão a proteger o nosso bem-estar. Estão comigo, irmãos? Estão entendendo aqui? Se você puder ganhar o seu inimigo, ganhe. Mas se você também não puder evitar que alguém lhe faça mal, busque a assistência daqueles que podem defender você. Estão comigo? Estamos juntos aqui? Então, o que Paulo está dizendo aqui, Paulo não está excluindo que nós tenhamos o direito de ir à justiça, visando a resguardar nosso bem, nossos bens, nossa família, nossa vida. Muito pelo contrário, nós devemos sim, de antemão, procurar um caminho que vise a pacificação. O que Paulo disse? No que depender de vós, tenham paz com todos. Mas há circunstâncias que não dependem de nós? Há circunstâncias que nós já fizemos tudo o que nós deveríamos fazer e continuamos sofrendo males por parte daqueles que querem ser nossos inimigos? E nessas circunstâncias, busquemos a justiça, não nos vinguemos, busquemos a justiça. Deu para entender, irmãos? Estão comigo aqui? Então tá bom. Então, descrevendo aqui, eu diria, de modo prático, tudo isso que nós vimos até aqui, deixa eu dar aqui um passo a passo da nossa conduta. Primeiro, não se vingar não significa não se defender diante de uma ameaça à sua vida ou à vida das pessoas que você deve ou pode proteger. Primeira coisa importante, quero fazer um contraponto aqui, tá? Não se vingar é diferente de não se defender a uma ameaça, por exemplo, à sua vida e à vida das pessoas que você ama. A Escritura não nos proíbe de nós nos defendermos, meus irmãos, tá? Em Êxodo, por exemplo, capítulo de número 22, a palavra de Deus nos diz que se alguém entrar na nossa casa à noite e nós ferirmos essa pessoa de morte, nós não seremos culpados do sangue dessa pessoa, certo? Não seremos culpados do sangue dessa pessoa. Essa pessoa entra na nossa casa à nossa noite, ameaçando a nossa vida e a vida de nossos familiares, e você não vai defender sua família. Você deve a defesa da sua família. Você é responsável pela sua família, antes de tudo. Você, especialmente pai, homem, você é responsável pela defesa da sua família, e a Escritura nos diz que nós podemos nos defender sim. Mas nesse mesmo princípio, os textos que tratam deste assunto, dizem, por exemplo, que se alguém vier roubar a nossa casa de dia, tá? E aí, óbvio, né, sem uma ameaça à nossa vida, e nós ferimos essa pessoa de morte, nós somos culpados do sangue dessa pessoa. Ou seja, você viu alguém que veio furtar a sua casa, o camarada está saindo com a TV no ombro, você vai dar um tiro nesse cara? Você será culpado desse sangue dessa pessoa, tá? Mas numa situação em que alguém ameaça sua família, a vida da sua família, a Escritura diz que você deve se defender sim. Defender-se é diferente de vingar-se, percebe? Imagine que aconteça uma situação onde eu esteja com a minha esposa e eu posso defender a vida dela, retirando a vida de alguém. Eu devo fazer isso, meus irmãos? É claro que eu devo fazer isso. Eu devo proteger a vida da minha esposa a qualquer custo. Mas alguém tirou a vida da minha esposa e eu não estava lá. Aí são outros 500. Minha esposa já se foi. Entende? Minha esposa já se foi. Eu não devo vingar-me. Percebe aqui a diferença entre uma coisa e outra? Entre o que diz o texto de Êxodo 22, 2 e esse princípio que Paulo trata conosco aqui. Vingança é após ter sofrido dano. A defesa é no momento em que, diante de uma ameaça grave, inclusive eu nem vou entrar no aspecto aqui, porque não é nem o nosso assunto hoje, né? Nós não estamos falando da defesa, e aí nós temos uma figura no nosso Código Penal chamado de legítima defesa, excludente de licitude, enfim, não vou entrar nesse assunto aqui, mas é baseado nesses princípios bíblicos que nós temos essa figura no nosso Código Penal, irmãos, nesses princípios bíblicos.
Se alguém ameaça a vida de alguém que você deve proteger, ou a sua própria vida, por exemplo, à noite na sua casa, você tem o direito de defender-se, tá? Mas, se já houve o dano, você tomou ciência depois, não, você não tem o direito de vingar-se. Entende? Entende isso aqui? Talvez algum dia a gente trate só desse assunto. É porque como estávamos falando aqui de como reagir ao inimigo, né? Talvez pareça aqui que a gente tem que ficar, alguém veio assaltar minha casa, eu vou ficar, alguém está tentando estuprar minha filha, Senhor, que o Senhor reaja. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, reaja, certo? Reaja. A minha esposa, certa feita, me contou uma história de alguém que ela teve um relacionamento no trabalho, um relacionamento de amizade. A pessoa foi presa dentro de casa, ela, o marido e a sobrinha e mais algumas pessoas da família, foi violentada sexualmente, a sobrinha foi violentada sexualmente. Você vai deixar isso acontecer? Morra, mas defenda a sua esposa, nem que você, né, morra, mas defenda a sua esposa. Entende isso? Nós devemos a defesa de nossa família. Tá bom, queridos? Deu para entender? Então tá bom. Ok, a primeira coisa importante é não se vingar, não significa não se defender. Deu para entender aqui a diferença entre uma coisa e outra? Não se vingar não significa não se defender de uma ameaça à sua vida ou à vida de pessoas que você deve ou pode proteger. Deu para entender isso? Então tá bom. Ok, vamos para os caminhos então. Em todo conflito, busque um caminho de pacificação. Primeira coisa importante, houve um conflito? Busque pacificação, meu irmão. Se você se excedeu, volte atrás e peça perdão. Talvez a sua reação tenha sido até justa, mas você não é juiz. Se há um conflito, busque pacificação. Se possível, conceda perdão. Se a pessoa aceitar, né? Se a pessoa entender que ela agiu errado, tenha misericórdia, não interessa o que aconteceu, se ela levou seu bem, se você perdeu um bem, não se preocupe em ressarcir o bem, dê perdão, sabe? É melhor que nós encontremos um caminho de pacificação do que nós ficarmos brigando por coisas que perecem. É melhor que nós encontremos um caminho de pacificação do que nós nos preocupemos em restaurar a nossa honra. A pessoa me desonrou, e daí? Deixa para lá, sua vida depois reconstruirá sua honra, acabou. Mas conceda perdão. Se não for possível e houver a necessidade de juízo para que haja paz, preste atenção, você foi ofendido, continua sendo ofendido, foi destratado, continua sendo destratado, foi furtado e continua sendo furtado. Se não for possível conceder perdão, um caminho de paz, e houver a necessidade de juízo para que haja paz, procure a justiça, não a vingança. Entendeu? Porque há situações em que, depois que nós demos espaço para reconciliação, depois que nós fizemos o movimento de pacificação, depois que nós fizemos bem às pessoas que nos estavam querendo mal, ainda assim essas pessoas continuam nos fazendo mal. Você vai deixar essa pessoa continuar te fazendo mal? Seja crente, não seja besta. Procure a justiça. Entendeu, irmão? Deu para entender? Quando o Senhor Jesus diz, dá face ao que fere, Ele está dizendo o seguinte: se alguém te ofendeu numa face, dê outra face. Ele está dizendo assim, se alguém te desonrou, dá a face, que não é alguém querer tirar sua vida não, tá? Naquele tempo, esbofetear a face de alguém era um modo de desonrar alguém, de fazer uma chacota de alguém, tá? E nesse caso, óbvio, não reaja querendo empreender contra a pessoa, humilhando ela também. É disso que o Senhor Jesus está falando. Não humilhe a pessoa de volta, deixa ser humilhado. É só a sua honra. Como você se preocupa demais consigo mesmo, pense menos em si mesmo. É só a sua honra, dá as costas e vai embora. Entendeu? Eu já tive situações em trânsito que o cara me fechou. Olha a situação, o cara me fechou. Estava junto com a minha esposa, a gente era recém-casado. Me fechou mesmo, eu estava na avenida, ele entrou na via paralela, eu só não bati nele porque eu freiei e buzinei. Eu buzinei, não foi brigando, eu buzinei com reação para dizer, está acontecendo um acidente, para aí você também e tal. E eu estava no Fiat Uno, né? Fiat Uno é aquela benção, né? Meu primeiro carrinho, Fiat Uno 96, né?
O bichinho não andava, e o cara começou a correr atrás de mim, eu acelerando e ele atrás de mim. Enfim, depois eu tive que parar o carro. Parei o cara parou o carro na minha frente assim, o carro dele. Minha esposa ficou morrendo de medo, a rua escura e tal. Falei, amor, não vou ficar aqui porque é perigoso para nós dois, eu vou lá. Falei, vamos orar aqui, né? Vamos orar aqui primeiro, nós oramos juntos ali. Falei, vou orar e eu vou lá, senão se fica nós dois aqui é pior, né? O cara levantou, estava com volume aqui atrás, nas costas, baixinho o cara. Eu olhei para ele e falei, amigo, seguinte, me desculpa, eu te fechei lá atrás, né? É porque eu estou aprendendo a dirigir. Não leva mal, não. Desmontou o cara, entendeu? Desmontou. O cara ficou olhando para mim, falei, Senhor te abençoe, vá em paz, tá? Me desculpa mais uma vez. Tá tudo bem com você aí? Não, tá tudo bem. Acabou, irmãos, né? Você vai se preocupar com a honra, eu sou motorista, o cara me fechou, ele que fez errado. Não interessa quem fez errado, você vai brigar? O cara te xingou, você vai ficar brigando, xingando ele? Dá a sua face, entendeu? Foi só um tapa no rosto? Vai para casa. Entendeu a questão? Vai para casa. Ok, mas essa pessoa persiste em querer te fazer mal. Vá à justiça. Entendeu? Vá à justiça. Romanos capítulo 13, verso 4, diz que o Estado, as autoridades constituídas, têm a espada de Deus para que Deus julgue essas situações e então nós possamos estar em paz. Ok? Beleza? Se nem mesmo os tribunais humanos realizarem a justiça para a paz, deixe a ira a Deus, que julgará como Ele lhe aprouver, quer com misericórdia, quer com juízo. Entendeu? Mesmo na justiça, você não foi vindicado da forma certa, ainda assim não se vingue. Deixe para Deus. A Escritura diz que há alguns juízos que são manifestos nesse mundo, outros serão manifestos no mundo vindouro. Mas não alimente no seu coração amaldiçoar, como já disse o texto antigo. Deixe que Deus cumpra o seu papel. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Quero encerrar com uma experiência que tive com a minha esposa. Foi muito interessante essa experiência. Eu tive um desgaste, nós tivemos um desgaste muito, muito grande com uma vizinha nossa. Nós havíamos mudado para um apartamento. Era um condomínio diferente lá. Eram só 2 apartamentos por bloco. Ou melhor, eram 8 apartamentos por bloco, mais 2 apartamentos, um no térreo e um no primeiro andar. Muito bonito, um jardim enorme assim, um jardim que dava... Era um jardim enorme na frente de cada casa, né? E assim que nós mudamos para lá, nossa vizinha usava o som muito alto, era perturbador o som. E ela morava de aluguel, né? O que eu pensei? Eu dei uma olhada na norma do condomínio e vi. O que eu posso fazer aqui? Nós podemos comunicar ao condomínio que vai notificar a proprietária que vai pagar uma multa. E aí as pessoas param de fazer. Geralmente quando pesa no bolso, né, a pessoa para, né? O que eu pensei? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer ela passar por esse constrangimento, não. A gente foi tentando, e cadencialmente, né, tentando resolver a situação. Primeiro, falamos com o porteiro fez contato lá, a pessoa zombou do porteiro. Depois eu disse para minha esposa, falei, amor, faz o seguinte, vai lá você conversar, porque eu sou homem. Era uma jovem lá de mais ou menos 26, 27 anos, e pode parecer, né, você é mulher, é mais fácil de lidar com ela, você vai ter uma conversa amistosa e tal. Minha esposa é excelente para esse tipo de conversa, né? E ela foi lá, a pessoa, nem aí. Aí eu conversei com o meu colega, que era síndico lá, eu falei, cara, faz favor para mim, vai conversar com ela lá, porque eu quero evitar, olha só o que eu estava pensando, quero evitar o constrangimento da proprietária, quero evitar, né, que ela pague multa, bate um papo com ela lá, de repente resolve. Quando o síndico foi lá, meus irmãos, isso era um sábado, se não me engano, à tarde, quando a mãe dessa jovem chegou, não, era uma pessoa esclarecida, de algumas formações superiores e tal, enfim, trabalhava num determinado concurso público aí, enfim. Essa mulher veio para a porta da minha casa e começou a xingar a gente, assim, gritando aos berros. Pensa no nome feio aí, esse tipo de nome aí. Não ficou 10 minutos não, meus irmãos, ficou 1 hora gritando na porta da nossa casa. Minha esposa tremia. Eu falei, cara, eu não vou sair, porque se eu sair, essa mulher tem idade de ser minha mãe, né? Não vai dar certo esse negócio, eu vou ficar aqui, vou engolir esse negócio. E gritou, e gritou, e gritou. Parou? Não parou não. De madrugada, às 5 da manhã, o que ela fez? Ela foi vizinha de cima. 5 da manhã, meus irmãos. Ela pegou alguma coisa muito pesada lá e começou a bater de cima para baixo na laje. Bou, 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 bou.
A gente tinha na varanda assim do apartamento, uns guarda-corpos assim de metal. Ela pegou algum instrumento lá, um metal, uma barra, e começou a bater. Pem, pem, pem. Gente, ela acordou, eu acho que aquela quadra toda que a gente morava. E xingando a gente. Foram 4 dias assim. E aí eu comecei e falei, amor, vamos orar. Vamos orar, abençoar a vida dessa mulher. Vamos orar. E eu falei, eu vou dar uma última chance. Vou dar uma última chance para ela. Eu vou pedir por escrito uma reunião na administração do condomínio, para eu poder esclarecer a essa senhora o que está acontecendo e dar uma oportunidade para ela. E fomos lá para essa reunião. E oramos, né? Durante aquela semana, não discuti, não briguei, não apareci, né? Não, quando ela estava gritando. Minha esposa ficou com os nervos em frangalhos aquela semana, mas eu falei, amor, aguenta aí pelo menos uma semana. E aí, quando nós fomos lá, eu fui conversar com ela. Sabe aquele texto de Provérbios que diz que a palavra branda desvia a ira? Pois bem, comecei. Primeiro, tem um ditado latino que diz assim, civis pacem para bellum. O que quer dizer isso? Se você quer a paz, se prepara para a guerra. Basicamente é o seguinte, na estratégia militar, mostra suas armas, mas chamando para a paz, né? E aí, eu chamei ela lá, foi ela, o esposo, a filha, e eu comecei, olha, a senhora incorreu aqui essa semana, eu expliquei para ela em que crimes ela havia incorrido, né? Listei o que eu poderia fazer, listei ali as situações de indenização por danos morais, a que ela poderia estar submetida também. Expliquei algumas situações ali de natureza jurídica para ela. E eu expliquei para ela por que eu tinha procurado primeiro o porteiro, depois a minha esposa para conversar e depois o síndico. Falei, eu só não queria que a senhora fosse exposta e não pagasse multa. Então, conversei, olha, e a minha intenção aqui em conversar com a senhora hoje à noite, não é brigar com a senhora, eu vou morar aqui, a senhora mora aqui, eu quero ser seu vizinho, eu vou precisar da senhora, a senhora vai precisar de mim. A minha esposa está grávida, pode ser que algum dia eu não esteja em casa, e ela precisa do seu auxílio. E a senhora, eu não sei como é que é a sua dinâmica, a senhora mora aqui de aluguel, quem sabe não sou eu que vou ajudar a senhora a comprar a sua casa. Então percebe, eu quero viver em paz com a senhora, mas a senhora, enfim, saímos daquela conversa lá, ela pedindo perdão e tal, disse, nossa, onde estava a minha cabeça? Eu conversei com algumas amigas, elas disseram, nossa, eu nunca imaginei que você fosse fazer algo parecido. Saímos dali em paz. Qual o final das contas, o que aconteceu? Ela levava bolo para a gente, eu ajudei ela a comprar a casa dela, entendeu? De fato, foi assim mesmo que aconteceu. Eu ajudei ela no financiamento dela. Virou uma companheira ali, uma vizinha companheira. Há situações em que essa perspectiva que a Escritura nos ensina reverterá num outro quadro. E a minha moral? Ixi, ela me difamou, me xingou, deixa para lá. Os vizinhos depois iam me conhecer, entendeu? A história depois o povo ia saber, deixa para lá. Não pedi que ela levasse um cartaz dizendo, desculpa, eu disse errado do vizinho, xinguei o vizinho. Não, acabou, deixa para lá. Bateu no seu rosto, dá outra face. Vida que segue, entendeu? É claro que, por exemplo, se ela continuasse com aquela atitude, aí sim, aí muito provavelmente eu ajuizaria as ações devidas para, né, acabar com aquele mal indevido. Mas, por favor, meu irmão, busque a paz. No que depender de vós, tenham paz com todos. Amém? Alguém que está lhe ofendendo? Você tem passado por injustiça? Como você tem reagido? Você estourou de volta, igual eu já fiz também, acabei de comentar com os irmãos? Peça perdão. Busque fazer algo de bom pela pessoa que está lhe tratando mal. Sabe aquela pessoa que persegue você no trabalho? Sabe? Procura fazer isso. Procure ter uma atitude, segundo diz a Escritura, de acordo com o Evangelho, pelas misericórdias que Deus fez a você. Haja com misericórdia. Coloque-se em pé. Eu quero que você apresente diante de Deus algum conflito, algum constrangimento, algum mal que alguém lhe tem feito. E que você peça ao Senhor nessa noite que pela sua misericórdia você possa agir conforme o Evangelho. No que depender de vós, tenham paz com todos. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, muito obrigado, eu te agradeço, porque a tua palavra viva é sabedoria para nós vivermos esta vida.
Obrigado porque o Evangelho que nos alcançou com tanta misericórdia e compaixão nos ensina que até pecadores como nós são alcançados pela Tua graça, Senhor. Assim nos ajuda a que nós também dirijamos graça e misericórdia às pessoas mesmo que nos têm feito mal. Que nós possamos reagir, ó Deus amado, sem vingança. Que nós possamos reagir não retribuindo o mal com o mal. Que nossos pensamentos sejam pensamentos de abençoar. Que em nossa mente nós pensemos na fama e na glória do Teu nome, acima de tudo. E nós pedimos, Senhor, nos ajuda, nos dá sabedoria. É tão difícil agir em situações assim. Nossa carne quer vindicar juízo, nós queremos ver a nossa honra lavada, mas nós pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor, tem compaixão de nós, que nós reconheçamos que o Senhor é um Deus justo, um perfeito juiz, e também que o Senhor quer exercer misericórdia para com todos aqueles que se arrependerem. Ajuda, Senhor, que as pessoas que nos têm feito mal, que elas possam agir com arrependimento, Senhor. Permita que a Tua graça lhes alcance, nos dá sabedoria para lhes fazermos bem, e que assim, Senhor, o Teu nome possa ser glorificado em todas essas circunstâncias nas nossas vidas. É a minha oração diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, queridos. Deus te abençoe.